Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Então, estamos aqui depois de bastante tempo sem fazer uma live aqui no Instagram. Ah, mas é porque eu estava aqui estudando novamente, aí depois de um tempinho sem dedicar o tempo devido aos estudos, né? Só tocando, pegando repertório, e, enfim, fazendo outras atividades com, com a música e com o saxofone. Mas eu estava precisando de retomar os estudos de maneira séria, né? Como a gente tem que sempre manter. Mas é bom tirar umas férias. Enfim. Mas a questão é que no intervalinho eu aproveitei para assistir alguns vídeos didáticos no YouTube, né, que afinal é um dos principais meios, um dos principais lugares onde a gente procura, onde todo mundo procura informação sobre saxofone, sobre tudo, né? Então, o YouTube é uma fonte de informação muito interessante, muito potente, muito forte. E a gente não pode negligenciar isso. A questão é que no YouTube, né, na internet de um modo geral, tem de tudo. Tem de tudo e não necessariamente todas as coisas são boas ou são no momento certo para quem está assistindo, certo? Então, o que eu vi me assustou um pouco, me lembrou, né, que eu já sabia disso, já vinha assistindo isso. E eu vi uma pessoa, um profissional de um canal com mais de 20 mil inscritos, saxofonista, né, falando sobre sugestões aí de como melhorar. Então, assim, sobre isso tem muita gente falando. Eu mesmo às vezes falo. E o que me assustou foi perceber no discurso do vídeo a falta de pesquisa e de cuidado com as informações passadas. Como que eu vi isso? Quando a pessoa não sabe explicar o que está acontecendo e fala que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. É, então, assim, às vezes para o iniciante, isso é terrível. Por quê? Porque o iniciante cai nessa. Tá? Então, às vezes a gente vê aí 20 mil inscritos e fala, não, o cara é grande, potente, não, enfim, deveria ter um pouquinho mais de responsabilidade profissional, eu acho. Ah, toda informação passada no meio tão forte, tá, tem que ter uma responsabilidade. Por quê? Porque quando você assiste, quando uma pessoa leiga, né, iniciante, e às vezes o que eu falo iniciante não quer dizer que ela está começando agora. Tá? Tem gente que às vezes está há 20 anos tocando aí e está no patamar de iniciante. E isso é terrível, porque não conseguiu sair daí, apesar de ter tocado durante 20 anos. E o que é um patamar de iniciante? Que ainda está batalhando com problemas muito básicos, como conseguir tocar afinado, conseguir tocar com um timbre razoável em toda a extensão do instrumento, uh, tocar uma escala limpa, usar articulação, enfim, coisas que são básicas que devem ser resolvidas no primeiro ano ou no primeiro semestre, tá, de vida do saxofonista, digamos assim. E que dá para fazer, tá, só que com um jeito certo. Então, quando eu vejo um profissional que com tanto alcance fala algumas coisas sem base, sem mostrar base, ou, por exemplo, falando de que você tem que tocar com emoção. Beleza, a gente toca. A, a música é uma coisa que toca as emoções, que surge das nossas emoções, a gente expressa e tudo mais. Só que na hora de transferir para o instrumento essa expressividade, a gente trabalha com técnica. E a técnica não depende das emoções. Tá? Então, tem gente que pode gostar ou não, tem gente que pode concordar ou não comigo, mas você não precisa ter nenhuma emoção
ou demonstrar, ou sentir uma emoção para produzir algo que se assemelhe a essa, que dialogue com essa sensação, né? Então, então, quais são elementos que a gente usa para transmitir emoções? Se você toca um som retinho, sem nada, a nota é. Isso, inclusive, pode ser associado a uma emoção. Mas, na música, a gente usa alguns elementos para induzir ou nos aproximarmos dessas sensações, dessas emoções. Quais são? Primeira coisa, não é a apogiatura. Tá? Primeira coisa é a variação de dinâmica. Por quê? Porque se você toca uma nota, você vai variar, você pode variar a dinâmica. Então, quer dizer, você vai tocar mais forte ou mais fraco. E fazer uma transição entre esses dois pontos. Certo? Isso é uma variação de dinâmica. Nesse ponto, a gente não está afetando a afinação, por exemplo, a altura da nota. E isso é uma coisa que eu sempre tento deixar muito claro. Quais são as coisas que a gente pode e de fato faz quando toca música? A gente afeta os parâmetros do som. Tá? O som é um fenômeno físico. E através do jeito que a gente afeta os seus parâmetros, né, que são as coisas que a gente pode medir, que são a altura, que é se a nota é mais grave ou mais aguda, a intensidade, se ela é mais forte ou mais fraca, a duração, se ela é mais longa ou mais curta, e o timbre, né, que é aquela característica que nos ajuda a identificar a fonte sonora, né, e que a gente pode associar com imagens, né, de ser mais claro ou mais escuro, com situações de ótica, né, digamos assim, mais brilhante, mais escuro. Aí já pegando, né, auxílio nos outros sentidos e nas outras áreas da física também. Então, assim, quando a gente pensa nisso, a gente vê que realmente você não precisa sentir uma determinada emoção para produzir musicalmente isso. E o que é muito, principalmente para os profissionais, o que é muito bom. Por quê? O músico profissional no dia a dia, principalmente o músico profissional no dia a dia, passa, como todo mundo, por diversas situações. Né? Às vezes a gente tem que trabalhar e não tá de humor, a gente não tá bem, a gente não tá legal e você tem que transmitir alegria. Se você tá triste, você tem que transmitir alegria. Olha a transmutação de energia que você tem que fazer. É muito grande, certo? Com técnica você consegue fazer isso, né? E mesma coisa ao contrário. Eu lembro, só para dar um exemplo, eu lembro quando meu pai faleceu, né? No dia seguinte eu tive que tocar. E tive que ir porque era um compromisso sério, importante de trabalho, né? A gente trabalha às vezes num alto nível, onde o espaço não pode ficar vazio, simplesmente. E claro, todo mundo entende a situação, mas não tinha como me substituir nesse momento. Então eu tive que ir, né? E meu pai tinha falecido no dia anterior. Eu estava destruído. Tá? Mas eu tive que tocar numa festa. Eu tive que fazer a festa para as pessoas se sentirem alegres. Então, como é que a gente faz isso? É resiliência e tal, sim, tudo isso, mas tudo isso é técnica. Tudo isso é técnica. Então eu não estava sentindo a alegria das pessoas, mas eu tinha que transmitir alegria. Como é que a gente faz? Né? Então a gente faz com técnica. Ok? Então, quando se fala assim, você tem que colocar emoção, cuidado com isso. Cuidado com isso. Qual é a emoção que você tem que colocar? Aliás, né? O que você vai expressar? Como isso se expressa? Quais artifícios, quais técnicas a gente usa? O que da técnica que a gente usa para gerar essa emoção ou simular que a gente está tocando com a emoção? Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, uma das coisas é justamente
a variação de dinâmica ou a ausência de variação de dinâmica. Porque quando a gente toca tudo, né, sem variação de dinâmica, também expressa uma coisa mais dura, mais firme, mais sem, sem variações, né? Outra coisa que a gente usa muito é o vibrato. Vibrato, que a princípio no saxofone, na técnica que a gente usa, é o vibrato que a gente faz com a boca, com o lábio, né, com a ajuda da mandíbula. E isso deve ser devidamente treinado. Não é só balançar o lábio, não é só balançar a mandíbula. Isso se treina. Isso se treina. Então, no grave, no médio, no agudo, a gente tem que treinar isso junto com as notas longas. E a gente vai ter uma variação, com o lábio, a gente vai fazer uma variação de afinação. A gente vai variar a altura da nota. Então aí tem um outro parâmetro, né? No primeiro caso, na variação da mudança, na variação dinâmica, a gente está se referindo a quando a gente afeta a intensidade do som. No caso agora, né, a gente está afetando a altura do som. É um outro parâmetro. Então, aí a gente tem que entender isso. E, certamente, a gente vai ter tem dois aspectos no vibrato que são muito importantes. Um deles é a amplitude do vibrato, né? Quanto você se desloca da afinação da nota, quanto você desloca a afinação da nota, isso é a amplitude do vibrato. E outra é a frequência do vibrato, é a velocidade com que você faz isso. Tá? Então, isso tudo deve ser treinado em diversas instâncias, porque cada situação, de novo, requer um efeito controlado de maneira diferente. Então, em alguns casos, eu posso precisar de um vibrato com uma amplitude muito grande e uma frequência muito baixa, ou vice-versa. Tá? Em alguns casos, eu posso precisar de um vibrato com uma amplitude muito pequena, tá? E às vezes com uma frequência também muito pequena, ou uma frequência muito alta, muito rapidinho, mas com uma amplitude muito restrita. Então, isso a gente tem que treinar. Novamente, técnica. Ok? Então, já temos dois elementos aí que nos aproximam da expressão. Tá? Depois vem um outro elemento que tem a ver com um dos principais para mim, né, dos 4 pilares para o desenvolvimento da técnica com o saxofone, né, que é o motivo aqui desse perfil e que é o ponto central da minha metodologia, que tem a ver com a articulação. A articulação é como a gente inicia e separa uma nota da outra, né? Como a gente separa uma nota da outra, como a gente inicia a nota e isso, para isso a gente tem que perceber que a nota tem 3 momentos. Cada nota, toda nota, por mais curta que seja, ela tem 3 partes. Tá? Ela tem 3 partes. Ela tem começo, o meio e o fim. Okay? Então a gente tem como a gente inicia a nota, tem como a gente sustenta a nota e tem como a gente finaliza essa mesma nota. Então, não dá para a gente articular de qualquer jeito. Porque quando você articula, você expressa. Tá? Você se aproxima de alguma emoção. Tá? Então, por isso que a gente tem que treinar, primeiro, um tipo de articulação e tentar manter isso da forma mais homogênea possível. Tá? Depois você varia. Então a gente pensa assim, como é que vai iniciar essa nota? Primeiro, pense numa nota longa e só faça cortes nela, né? Da forma mais limpa possível, sem afetar nenhum parâmetro. Ou seja, quando você for encostar a língua na palheta, que é como a gente faz, a articulação principalmente no sax, você tem que fazer isso de tal forma que você não afete nem a afinação, né, a altura, né, nem a intensidade, nem o timbre.
você só vai afetar a duração da nota. Ok? Então, a gente tem que treinar isso. E para mim, nesse sentido, quando a gente tem que pegar uma nota e treinar repetidamente, né, a articulação, o golpe de língua na palheta. Tá. Tentando, sim, que cada nota soe exatamente igual ao quê? A anterior. Tá? Então, se eu toquei de um jeito, se eu articulei de um jeito, a próxima tem que ser exatamente igual. Ah, mas se eu estou começando eu não consigo controlar. Então, beleza, você vai buscar aquele jeito mais limpo possível. E assim que você encontrar, você tem que tentar repetir isso. Até lá, você vai buscar isso, vai tentar e vai sempre tentando fazer igual à melhor versão. E aí você vai melhorando. Então, aí tem já alguns pontos. Então, a articulação, quando a gente usa essa articulação corretamente, e aí depois começa a associar aos outros elementos que eu mencionei, por exemplo, a gente pode ter aí um bend ou um scoop, né, que é aquela variação de afinação no começo da nota. Né? Eu tenho, primeiro vem fazendo, né? Depois eu posso fazer. Né? Esses exemplos assim, foram muito grosseiros, mas eles utilizam justamente a, a, a combinação de dois elementos que eu mencionei, que é o quê? A variação de afinação e a articulação. Então, nós temos aí a articulação com a língua e a variação de afinação por ação do lábio e da mandíbula. Ok? Então, quando a gente começa a estudar, fazer estudos controlando isso e consegue ganhar controle disso, a gente melhora a nossa técnica, a gente tem aí uma maior precisão, né? E consegue, de fato, se aproximar muito mais, tá, de uma expressividade adequada. Tá? Porque é isso aí, não todas as músicas se tocam do mesmo jeito, a gente não tenta expressar a mesma coisa em todas as músicas. Então, para isso, a gente tem que conhecer a técnica, dominar a técnica para poder utilizar em cada momento, cada ação que a gente faz com o som vai contribuir para expressar alguma coisa. Então a gente tem que escolher muito bem o que a gente vai usar para poder realmente ter essa expressividade o mais adequada possível. Tá bom? Então, o motivo dessa transmissão foi falar um pouquinho sobre esses elementos e alertar sobre a necessidade de tomar cuidado com o que a gente vê, né, e segue na internet. Então tome cuidado, não estou dizendo que o meu material é o melhor, mas pelo menos eu me preocupo muito com ser responsável com cada coisa que eu passo para vocês por aqui. Tá? Então, há pesquisa, há muito raciocínio, tá? Não tem nada solto à imaginação, porque, ou à livre interpretação, porque senão cada um entende uma coisa diferente. E alguém pode dizer, mas aí vem a riqueza da diversidade. Tá, mas se eu estou transmitindo uma coisa para que você entenda o que eu estou transmitindo, tá? Para que você pegue essa informação da forma mais correta possível, tá? E que todo mundo pegue, né, essa mesma informação e consiga reproduzir o que eu falei. Depois, o que cada um quer fazer disso é outra coisa. Tá? Mas então é isso, cuidado, porque números nem sempre são garantia de qualidade. Tá? Então, utilize o seu senso crítico, aquele que você usaria para cuidar da sua família, por exemplo, de você. Né? Pense que aquilo que você está consumindo por aqui é tão importante quanto a comida que você come. Tá? Você está alimentando a sua mente, o seu espírito, tá? Com todas essas informações. E se você pega uma informação que é ruim ou que está
muito mal explicada, sem fundamento e sem a fundamentação apropriada, você simplesmente vai ter um desenvolvimento fraco, provavelmente vai se encher de vícios e depois vai ter muito mais dificuldade para evoluir. Tá? De novo, é só para ajudar. Qualquer coisa, estamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até mais. Tchau!